Queria primeiramente dar boa noite. Me chamo Karen, sou aluna de Imuno, segundo semestre de odontologia. E venho apresentar para vocês um trabalho de Imuno, né? Como eu já falei anteriormente. E nesse trabalho eu vou falar sobre a prednisona, né? A sua definição, mecanismo de ação, indicações clínicas e efeitos adversos na odontologia. Como algumas pessoas já conhecem sobre o medicamento, a gente vai frisar aqui mais na parte da odontologia, propriamente dita. Prednisona é um fármaco cinético, é uma medicação que se configura como glicocorticoide. Esse medicamento tem um efeito anti-inflamatório, antialérgico e antirreumático bem forte, tá? Ele é comercializado nas farmácias em comprimidos com 5 e de 10 miligramas, ou 5 e 20 miligramas, perdão. Na parte da odontologia, a gente vai frisar bem a prednisona na parte que ela vem falar nos agentes anti-inflamatórios, né, antirreumáticos, e nessa parte dela ser anti-inflamatória, a gente vai falar na relação que ela vai ter pós-exodontia de terceiro molar, exodontia em pacientes com problemas de cicatrização, né, que a inflamação é bem persistente, e na antirreumática, que é em relação ao osso, a formação óssea do dente, tá bom? O mecanismo de ação da prednisona é um agonista do receptor de glicocorticoides. Os glicocorticoides atravessam a membrana citoplasmática quando se ligam ao receptor intracelular. Ocorre uma mudança conformacional, formando o complexo glicocorticoide-receptor. Torna-se capaz de penetrar no núcleo celular e se ligar ao DNA. Com isto, ocorrerá a síntese de proteínas anti-inflamatórias, como lipocortina 1 e LKB, tá? E também ocorrerá a síntese de 16 outras proteínas que vão atuar no metabolismo sistêmico. Nas indicações clínicas, na odontologia, os corticoides são indicados geralmente no controle de processos inflamatórios agudos, tais como traumas, pós-cirurgias, como eu falei anteriormente, ulcerações bucais, doenças autoimunes como lúpus, né, e entre outras. A mais conhecida mesmo atualmente é o lúpus, tá bom? Efeitos adversos na odontologia. Embora as reações adversas ao corticoide estejam relacionadas com a dosagem, a duração do tratamento, elas podem se manifestar de forma diferente em cada paciente. Ou seja, Karen, o que é se manifestar diferente em cada paciente? Bem, nós podemos ter um paciente normosistêmico que vai precisar fazer o uso desse corticoide após a exodontia de algum dente, terceiro molar, ou podemos ter um paciente propriamente dito que tem uma doença de lúpus. Então, o problema vai ser um pouco maior em relação aos agentes anti-inflamatórios e pró-inflamatórios. Alterações hidroeletrolíticas, né, que é a perda do potássio, retenção de fluidos e hipertensão. Hipertensão vai ser problema no controle da pressão arterial do paciente, tá bom? Alteração osteomusculares, que vai ser fraqueza muscular, osteoporose e perda de massa. Karen, o que é fraqueza muscular? Bem, na fraqueza muscular ela vai alterar na parte dentária do paciente. Como assim? Podemos dizer que a mucosa do paciente, aonde vamos ter musculatura na boca propriamente dita como um todo, ela vai ter uma fraqueza maior. Então, na hora que eu for fazer uma exodontia de qualquer dente que seja, se eu não me atentar a essa fraqueza,
o que é que pode gerar? Na hora que eu for fazer a êxodo do dente, em vez de puxar só o dente, eu posso trazer pedaços de osso por conta da fraqueza da resistência do osso da boca do paciente, tá bom? A gente também vai ter alterações gastrointestinais, né? Que vai ser úlceras, distensão abdominal do paciente, alterações dermatológicas, processo de cicatrização mais demorada, pela fraca e fina sudorose excessiva e dermatite alérgica. Aí a gente também vai ver alterações neurológicas, né, como convulsões, cefaleia e vertigem. As mais comuns, assim, vai ser a cefaleia. A convulsão propriamente dita, ela não é tão comum, mas também é comum, tá bom? E nessa parte de cicatrização, o paciente ele vai demorar mais a cicatrizar por conta que é um fármaco, né? E ele vai alterar, ele vai agir nas ações pró-inflamatórias. Cara, e o que é pró-inflamatória? É que vai depois da inflamação do paciente. Ele vai agir quando há inflamação. A anti-inflamatória são os agentes que eles vão agir antes da inflamação do paciente. Aqui a gente vai ter as referências, tá? Eu vou mostrar um vídeo que eu vi aqui bastante interessante, tá bom? E logo após esse vídeo eu vou comentar um pouco sobre ele, tá bom? Prednisona é vendido então em comprimidos de 5 e 20 miligramas e é na classe dos corticoides. Tem uma ampla gama de indicações, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, questão então, de reposição de hormônios, e sempre deve ser utilizado, gente, com orientação médica. É uma medicação baratinha que qualquer um compra sem receita, mas pode dar vários efeitos colaterais que a gente vai discutir hoje no vídeo. Então, a prednisona é um anti-inflamatório potente, muito mais potente do que os nanoesteroides. E por isso que o pessoal às vezes acaba abusando. Ela melhora a questão de alergias, dermatite, rinite, infecções, inflamações autoimunes, doenças autoimunes. Então a pessoa toma aquilo ali e ela se sente bem. Mas o problema é que tem os efeitos colaterais e depois, se passar o efeito, acaba piorando bastante. E outro problema bastante grave do prednisona é que quando você fornece a medicação que você está tomando, o teu corpo ele se adapta naquela medicação externa e para de produzir o anti-inflamatório natural que o próprio corpo produz. Por isso que se você está tomando prednisona a longo prazo, só pode parar com orientação médica, não pode parar de repente. Então ela é contraindicada para pessoas que têm reações alérgicas a corticoide ou que têm algum tipo de infecção fúngica. Toda vez que a gente tem algum fungo, ele quer se proliferar. E a prednisona tira a nossa capacidade natural de se proteger contra o fungo que está se agredindo. Então, se você tira a capacidade do corpo de se proteger, o fungo acaba espalhando. Por isso que até é importante não estar tomando prednisona para lesões de pele, porque às vezes pode ser um fungo e ele pode estar crescendo. E com isso, ele pode mascarar então doenças que você nem sabe que tem. Então, a pessoa se sente bem, mas ela está, por exemplo, com um câncer, está tendo alguma inflamação, ela toma e está indo ok, mas o câncer está se desenvolvendo. Por isso que só pode tomar por indicação do seu médico. Uma das principais dúvidas em relação à prednisona é se ela engorda mesmo. E ela engorda. Na verdade, não que engorda, ela tem líquido. Mas não no curto prazo. Às vezes a pessoa vai no otorrino e passa por 3 dias. Gente, isso não vai causar então que você retenha líquido. Mas para tratamentos mais longos, por 30, 60 dias, pode trazer problema. Além disso, pode também estar trazendo problemas gastrointestinais, fazendo úlceras, levando até hemorragias que podem ser fatais. Também elevação de pressão arterial, questão de deposição de gordura em regiões, por exemplo, da face, fazendo da face cheia, aqui uma gengiva. Então, tem várias assim, reações adversas ao uso da medicação. Em relação à posologia, é muito variável, porque isso vai depender da etapa do tratamento que está acontecendo, da doença que a pessoa está tendo, o peso. Então, como eu falei, varia de 5 a 60 miligramas, nunca exceder esse dose, tá joia? Então, gente, não pode brincar, um produto baratinho, que é fácil. Bem, como a gente estava vendo, né, no vídeo, ficou bem exemplificado que a prednisona, ela não é indicada em pacientes que têm fungos,
como foi visto anteriormente, ela aumenta a proliferação dos fungos, porque ela vai combater as nossos agentes, né, que vão agir na defesa do nosso micro-organismo. Ela vai meio que anular a nossa resposta imune, fazendo assim com que o fungo se prolifere, que ele aumente, independente do lugar que seja. Então, assim, ela é um fármaco, ela é indicada em alguns casos na odontologia, como já foi visto, mas ela não vai ser indicada caso a pessoa tenha um fungo, porque ela vai ajudar na proliferação do fungo. E além dela ajudar na proliferação do fungo, a alta dosagem dela vai fazer com que a pessoa altere a pressão arterial, fazendo assim que a pressão fique um pouco elevada. Ela é contraindicada também em excesso, porque ela pode causar hemorragias. E pra gente é muito bom frisar nessa parte das hemorragias por conta da exodontia, ou até mesmo num tratamento de pério, quando vai fazer uma raspagem supragengival ou uma gengivectomia. O paciente ele pode ter uma pequena hemorragia por conta do uso da prednisona. Ou seja, se o paciente faz o uso desse medicamento, ele tem que informar o cirurgião dentista para que assim as medidas cabíveis sejam tomadas antes de qualquer procedimento, seja ele uma gengivectomia ou seja ela uma cirurgia de terceiro molar incluso ou qualquer outro procedimento relacionado na nossa área ou até mesmo em outras áreas. Inicialmente, a prednisona ele tem dois efeitos a depender da dose, né? Então, por exemplo, ela tem um efeito anti-inflamatório e pode ter um efeito imunossupressor, né? Já deve ter ouvido falar que a prednisona pode abaixar a imunidade. Então, é isso, é o efeito imunossupressor. O que vai diferenciar o efeito anti-inflamatório do efeito supressor é a dose, certo? Então, por exemplo, doses mais baixas de prednisona são doses anti-inflamatórias e doses mais altas são as doses imunossupressoras, tá? Por exemplo, doses anti-inflamatórias a gente faz muito para sinusites, tá? Para dores articulares, pancadas, tá bom? Essas são as doses para tirar a inflamação. Doses imunossupressoras são doses altas, certo? Aqueles pacientes, por exemplo, que têm algumas doenças autoimunes, tá? Psoríase, por exemplo, na dermatologia, algumas doenças reumáticas, artrite reumatoide, enfim, cada caso realmente vai variar a depender da doença do paciente e também da presença de comorbidades, né? A gente tem que ter muito cuidado com o uso excessivo desse corticoide, por isso eu sempre falo, siga a orientação médica. O seu médico precisa prescrever a prednisona, principalmente naqueles casos de uso crônicos, pacientes que usam quase que diariamente esse corticoide, tem que ter um cuidado, tá bom? Então, por exemplo, pacientes que utilizam muito tempo, não pode parar de uma vez de tomar esses corticoides, a depender da dose, tá? Tem que fazer um desmame, né? Tem que tirar aos poucos, para o organismo não sentir um baque, vamos dizer assim, para não ter efeitos da retirada total desse corticoide. Todo mundo, no caso, todos nós produzimos corticoides, certo? E esse pico de produção do corticoide é pela manhã, certo? O nosso organismo produz, faz um pico e ao longo do dia vai diminuindo. Por isso, meus amigos, geralmente quando a gente prescreve o corticoide, a gente tende a passar pela manhã, tá? Ou 20 mg, 40 mg, que são doses anti-inflamatórias, ou no caso de 60, 80 mg, que é mais uma dose imunossupressora, a depender também, como eu falei, da doença que a gente está tratando, tá certo? Então, essa é mais uma informação importante. Como foi mostrado no vídeo anterior, é outro vídeo que eu achei bastante interessante. Ele vai falar sobre o desmamamento, né, do prednisona, que não pode ser feito de uma forma repentina, que seria da noite para o dia eu parar de usar, por exemplo. Não pode, é contraindicado, tá bom? E por isso que também ela é indicada a usar pela manhã, porque é o horário que os nossos
anticorpos. Nossa resposta autoimune como um todo está no pico elevado, ou seja, ela está bem no início. Então, por isso que a prednisona é indicada logo pela manhã. E ela vai agir como imunossupressor, que vai ser quando a dosagem dela é bastante elevada, que ela vai trabalhar para a nossa imunidade baixar, que é cair. Por exemplo, numa doença autoimune que os meus agentes atacam as minhas próprias células, ela vai agir justamente para diminuir esses agentes infecciosos, tá bom? A prednisona, ela é um corticoide. O que são os corticoides? Corticoides são hormônios que são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, e o mais famoso deles é o cortisol. Esses hormônios eles são produzidos na glândula chamada glândula suprarrenal. É uma glândula que está localizada aí acima dos rins. E o cortisol ele está relacionado com várias atividades aí do nosso corpo, como por exemplo
Espero que todos tenham compreendido, né, sobre a prednisona. Coloquei alguns vídeos para melhorar assim a compreensão. Desde já quero agradecer a paciência de todos em assistir o vídeo. Se tiver alguma observação a ser colocada, por favor, coloca abaixo. Desde já desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus. E esse foi o meu trabalho sobre prednisona, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.